Olá, meu nome é Kesley, mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um videozinho curto. E meu assunto hoje é para você católico, protestante, para você talvez espírita, qualquer denominação, seja ela qual for. E talvez você que foi convidado a algum dia ir e participar de um culto em uma instituição com fins altamente lucrativos, e chegando lá você deparou, viu e ouviu coisas que você ficou sem compreender. Você ouviu pessoas falando em certos tipos de língua, né, sem tradução nenhuma, e você ficou sem compreender o que estava acontecendo, foi embora para casa sem entender. E às vezes você pensa até que essas coisas saem de dentro da Bíblia, né? Porque você vê homens com a Bíblia aberta nas mãos, falando da palavra e fazendo esse tipo de show, né? E você talvez acha que isso provém da palavra de Deus, né? E realmente você fica sem entender, talvez não estuda também, não busca, né? Não tem um devido conhecimento e também não tem ninguém para orientar. Então hoje eu vou estar fazendo este vídeo aqui com uma questão mesmo até para desmistificar, né, de uma vez por todas, esse tipo de acontecimento que na visão bíblica, né, dentro de um contexto, ele não existe. Então fica comigo aí para você não perder esse conteúdo. Vai ser um vídeo curto, né, breve, e nós vamos chegar ao entendimento em poucas palavras. Audio Jungle. Audio Jungle. O diabo não quer dar a sé. Na conte mene canto na nana condere. Na condere manassa conde nene canto que menene façai. Remana conte a placa sumi nene canto na caixa. Io na canto replopa na canto remenene canto candore manasse. E atacou-se a nacoche. Para me acoleminar a faça condere. Para coleminar a saio e te atoconte plapana conte remene façai. Move nesse entre propanagandou que nasce a terra na coce. Ne conte menene canto caçamancho kende ne cotechena. No canto propa paragandou que leia nana sole cancho pra passar a cole. Para cole minara xe, minara condere face a coche. Reia na cancho plapacato que mene faça condere papacaché. E ataca sopro para canto que mene cancho que plapacaché. Mas não conte que passear aqui. Checo toto sepa para canto que menene faça tu que prepara cantore mene cantura manasiara condere. Faracole, miara que nasce a comundúcia, a terra manto de erga sob na façaios. Move nesse flace a condere place a coxa. E sobe nesse flopacancho que mene fácia. E desce como verga sob na pra cair na terra no prepara. Eu vou mudar um pouquinho aqui agora o vídeo. E sofre a perseguição de Saul. Senão fica muito fácil. Tudo que eu faço de ruim, Foi o demônio tudo que que eu fez. faço eu boto a culpa do demônio. Pastor, Aqui se presta bem atenção no que esse apóstolo, né, intitulado apóstolo, vai falar. Nós vamos tirar a nossa base, nós vamos começar tirando como princípio as palavras dele. que língua é essa? Fala uma frase dessa língua desconhecida que vocês falam quando vocês estão exorcizando. Nós expulsamos o demônio, ordenamos, ele vai embora. Mas fala uma frase. Eu digo, todo trabalho, toda feitiçaria, saia! Sim, mas vocês não falam uma língua A língua estranha. É.
A Bíblia nos fala sobre o dia de Pentecostes, quando estamos falando em línguas estranhas, chamada língua dos anjos, o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, por exemplo. Línguas estranhas, dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Ele acabou de citar ali, nós vamos começar por esse título, entendeu? Por esse texto. Vamos continuar aqui só mais um minutinho. A pessoa está falando algo, rabassubicandarabandarabandaia, agora E o que quer dizer isso? Você vê que ele falou língua de anjo, dia de Pentecoste, Atos 2, e ali ele repete a língua normalmente, tá? Carnalmente, como de fato, realmente é do jeito que eles sempre fazem, né? Esse tipo de língua, esse tipo de costume, de aberração que surgiu ontem, na verdade, né, no final do século XIX, tem pouco mais de 120 anos, na Rua Azusa, aqui nos Estados Unidos, a partir de William Seymour, né? Coisa que não teve absolutamente nada a ver com Espírito Santo. Então eles falam essas línguas que não significam nada, né, sem temor algum, e ainda atribui isso ao Espírito de Deus, que é santo. Você entendeu? Não. Mas o meu Deus que está no céu entende isso. Ah, só que Deus Exato. entende. São a língua dos anjos. Agora eu queria fazer uma coisa, posso? Ah. Quando passa na mídia uma mãe, por exemplo, que mata um filho, e ela chega numa situação e fala assim, eu não sei, não fui eu que fiz isso. Eu acredito nela. Eu acredito que ela está sendo verdadeira. Não, eu só queria ver se alguém entendia. E eu não entendi nada do que eu falei. Falou língua estranha. A regra da língua estranha, ô ratinho, é não entender nada. Então você pode falar o que você quiser. Vamos continuar porque o assunto é sério. A gente brinca, mas o assunto é sério, a gente tem que continuar. Eu vou primeiro lá com a tenda, depois eu volto com algumas imagens que o pastor vai identificar, a Márcia vai assistir e você de cá. Bom, vamos para o que interessa, né? Ele citou Atos 2. Deixa eu mudar aqui Vou na imagem da Bíblia que vai ficar melhor. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então aqui já foi algo, né, estratégico até mesmo da parte de Deus, para aproveitar que tinham todos no mesmo lugar e fazer algo ali, né, para que se propagasse as boas novas, né, ou a história da cruz. E de repente veio do céu um som, como aqui é uma figura de linguagem, tá? É uma símile. Não era, mas é como de um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, era como se fosse um vento. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas de novo, como figura de linguagem, símile, como que de fogo. Não era um fogo, era como que de fogo, né? E as pessoas que leem a Bíblia hoje, eles não sabem interpretar essa palavrinha como e acham que era fogo, né? E aí começam a fabricar fogo, né? E eles começam a gritar dentro das igrejas: manda fogo, Deus, manda fogo, Deus. E como Deus não manda fogo já há muito tempo, eles fabricam, né? Foi o que aconteceu na Rua Azusa, aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Los Angeles, e no final do século XIX, que eles pegaram foguetes, né, lá na igreja de William Seymour, um africano, pegaram foguetes e começou a soltar foguetes dentro da igreja. Aí você imagina a igreja de madeira aqui nos Estados Unidos, né? E os caras começam a fabricar, a artificializar o fogo, e aí você imagina o resultado, né? Queimou toda a igreja. Igreja não, é toda a instituição, né? Todo o templo. Igrejas são pessoas. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Não está escrito aqui novas línguas, é outras línguas. Isso aqui é algo que as pessoas têm que entender. Tá? Se fossem novas línguas, seriam línguas novas que o homem não fala, mas é outras línguas. Tá? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um, presta atenção, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Língua deles mesmos, línguas humanas. Por isso que eles ficaram confusos. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Né? Galileus eram judeus, né? Pessoas simples, que não tinham basicamente conhecimento nenhum. Ao versículo 8: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Acho que o texto aqui está desenhando, né? Eu vou repetir o versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles estavam fazendo uma pergunta. Partos, eles começam a citar, né? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Aí ele cita, né, diversos lugares, né, diversas línguas, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aí as pessoas fazem esses shows hoje, né, dizendo que isso é para um renovo para eles mesmos. Porém, aqui você já vê que as coisas que Deus faz, tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Qual foi o propósito? Olha aqui, ó. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O propósito ali foi que essas pessoas ouvissem na língua delas as grandezas de Deus, ouvissem o evangelho para propagar. Porque ali havia judeus, havia pessoas do mundo inteiro, de diversas partes do mundo, e eles estavam lá reunidos numa festa, né, ritual, um rito que eles faziam 50 dias depois da Páscoa, para comemorar, né, celebrar a libertação do povo no Egito. Então, como tinha pessoas de diversas partes do mundo, Deus utilizou aquilo ali como um ponto estratégico para poder aplicar o antídoto da Babilônia. Lá ele confundiu ali, ele fez com que todos entendessem, né? O milagre ali estava mais, não era nem no falar, e sim no ouvir. Eles ouviram as grandezas de Deus no próprio idioma materno. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, né, ou embriagados, dependendo da versão que você tiver. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, né? Aí ele vai repetir a profecia de Joel, que está lá em Joel 2:28. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui, o batismo, né? O derramamento que Deus fez do espírito dele sobre toda a carne, ele foi o batismo com o Espírito Santo. Não foi apenas, o batismo com o Espírito Santo não era apenas falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo foi a distribuição dos dons. Porém, dentre os dons, um deles era o falar em línguas, porque naquela época, né, não existia papel, né, o Gutenberg ainda não tinha vindo, né, com a máquina tipográfica, então não tinha como, porque as pessoas ainda não tinham isso aqui, ó, que está nas minhas mãos, ó, tá vendo?
Então, hoje você tem uma Bíblia como esta, deixa eu pôr aqui a câmera inteira. Hoje você tem uma Bíblia como esta, e olha para você ver, eu tenho ela aqui, ó, essa aqui é uma Bíblia bilíngue, tá? Nova versão. Ela tem duas línguas, eu tenho aqui em português e o texto em inglês. Então, hoje, no mundo inteiro, existem Bíblias que são traduzidas para o idioma deles, né? Hoje não se faz necessário mais alguém falar em línguas para pregar para outros povos, porque eles têm no idioma deles. Naquela época eles não tinham, então o evangelho naquela época ele era algo oral. As pessoas, para saber, tinham que ouvir, né, outras pessoas pregando. E até mesmo como forma de um sinal que aconteceu, deles estarem falando, né, na língua daquelas pessoas, se viu como um sinal e também como propagação do evangelho, para que eles escutassem o evangelho no próprio idioma deles. Então, o derramamento do Espírito foi apenas os dons que Deus deu à igreja, lá de Efésios 4, né? E o mesmo que subiu, o mesmo que se não desceu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, uns para apóstolos, doutores, profetas, evangelistas, né? Egeomais. Não está egeomais na sua Bíblia porque você usa a Bíblia, né? A Bíblia é uma tradução, mas no original está egeomais. Eles colocou pastor no lugar de egeomai. Mas é o mesmo que está lá em Coríntios 14, né? O apóstolo Paulo, ele não ia se contradizer, né? Porque na igreja de Corinto ele disse... Coríntios 14, não lembro o texto. Lá na igreja de Corinto, mas tem na carta que ele mandou aos Coríntios, ele disse que a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons. E ele cita todos os dons, né? Aí ele cita os dons que ele citou também lá na carta aos Efésios, porém ele não cita o dom de pastor. Ele fala egiomai, né? Que seria um terapeuta, seria um psicólogo, né? Uma pessoa que estaria trazendo uma palavra de conforto para mudança de caráter, de conduta, né? Das pessoas que tiveram algum problema, né? Seja lá emocional ou problema, né, no casamento, e traria uma palavra de conforto. Então, tanto no grego, se você for em Efésios 4, você vai ver a palavra egiomai, e também em Coríntios está escrito egiomai. Porém, os católicos eles mudaram e colocou pastor em Efésios 4. Né, mas eles esqueceram de adulterar lá em Coríntios, né, onde o Paulo repete os dons e não repete o dom de pastor, mas o guiomai. Então, só para deixar saber, né, para vocês, vamos continuar aqui. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão, né, pregarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Provavelmente muitas dessas coisas ainda, dessas profecias ainda não se cumpriu, né? Vai se cumprir ainda, então é esperar, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, né? Então, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, muitas coisas que Joel citou ainda não se cumpriu. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aí ele está pregando aqui, né, a respeito de Cristo, da crucificação, da ascensão dele. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que, do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono.
Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aí ele vai citando ali Davi. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui eles colocou batizados, mas é inseridos, né, que seriam inseridos no Evangelho de Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus no Senhor. Aí ele vai citando, né? Agora nós vamos finalizar em 1 Coríntios 14, porque ele citou língua dos anjos, né? A gente vai ter que ler lá 1 Coríntios 14, não, da língua que fala da língua dos anjos, 1 Coríntios 11. Não, creio que está no 12. No 11 não está, vamos para o 12. Ah, tá, achei. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. Esse ainda que é uma figura de linguagem, né? As pessoas deveriam aprender um pouquinho mais de português para saber interpretar, né? Isso aqui é uma figura de linguagem que ele está utilizando para poder expressar o amor. Ele cita coisas impossíveis que o homem poderia fazer, né? Coisas impossíveis, para expressar que mesmo se o homem fizesse todas essas coisas impossíveis, e se ele não tivesse o amor, seria como o metal que soa, né? Ou como um sino que tine. Seriam coisas inúteis, né? E você vê que é só você continuar lendo, olha, ele sempre vai continuar utilizando e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que, ou se fosse possível, tivesse de ter toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, né? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Aí nós vamos para o capítulo 14, onde muito é utilizado também, né? Aqui na cidade de Corinto era uma cidade portuária, né? Uma cidade que recebia embarcações de diversas partes do mundo. Então o pessoal de Corinto, por essa cidade que eles tinham, né? Uma cidade portuária, muitas cidades ali também eram portuárias, não só Corinto. Eles falavam vários idiomas, né? Eles não falavam apenas um idioma, né? Porque eles lidavam com imigrantes de diversas partes do mundo, né? Por causa da embarcação. Então, eles não falavam apenas um idioma. Por exemplo, eu sou brasileiro, né? Meu idioma materno é português. Porém, eu vim para os Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos. E se algum americano aqui tiver contato comigo, como o povo de Corinto também tinha contato com pessoas de outras partes do mundo, né? Com imigrantes, se um americano trabalhar comigo e ele aprender o português, e se ele for para a igreja dele, por exemplo, né? Igreja americana, só americanos congregando, chegar lá, o povo só fala inglês, ele chegar lá e começar a falar português, porque ele aprendeu português comigo,
né? Então era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? As pessoas estavam chegando lá e fazendo meninice, né? Paulo até fala com eles, não sejais meninos. Eles estavam fazendo coisas que não estavam edificando ninguém, falando outros dons para poder se mostrar para as pessoas que sabiam falar vários idiomas. Porque o que fala em língua desconhecida, né? Se um americano estiver falando português dentro de uma igreja americana, é desconhecido. Porém, ele não vai estar falando aos homens, porque vai ser desconhecido para os americanos, né? Português. Mas Deus, né? Ninguém entenderá, mas Deus entende, porque Deus entende todos os idiomas, né? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que prega, que profetiza, fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifique-se a si mesmo. Né? O cara fala inglês, mas quer falar em português, quer orar em português e vai edificar ele mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja, né? Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, muito mais pregar, evangelizar. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. Já começamos a entrar agora em uma problemática, porque esse tipo de coisa aqui você raramente vai ver nas igrejas. Eu mostrei 2 vídeos aí para vocês, né? Você já viu um intitulado Pastor Falando em Línguas. Várias pessoas lá embaixo também falam em línguas e não há ninguém para interpretar. Não tem interpretação. Então as pessoas não entendem nada do que está falando. Quem está falando também diz que não entende nada, mas Deus entende. Porém, quando você está comunicando com alguém e você não está entendendo nem o que você fala, isso deixa de ser uma comunicação. Passa a ser uma loucura, né? E falar ao ar. Então tem que ter também, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca a flauta ou com a cítara? Aí ele fala aqui da trombeta, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarás como que falando ao ar. E muita gente falando por ar aí, gente. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Lembra do casinho que eu falei do americano? Falando português numa igreja, né, americana? É bárbaro um para o outro. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Sempre falando em edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Mais uma vez ele falando a questão da interpretação. Coisas que raramente você vai ver e ouvir nas igrejas, né? Será que elas estão seguindo o modelo aqui, bíblico? Porque se eu orar em língua desconhecida, não nova língua, tá? O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Você pode orar em qualquer língua, meu irmão, né? Em inglês, em português, desde que você domine o idioma. Seu espírito vai estar orando bem. Mas o seu entendimento? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então, gente, esse povo fica falando língua aí e eles dizem que eles não entendem. Olha o que tem que ter. Tem que ter entendimento. Tudo tem que ter entendimento. As coisas de Deus não tem esse negócio, eu não entendo, mas Deus entende. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Né? O cara que está lá visitando não entende nada, não sabe de nada. Como que ele vai dizer amém, se ele não entende nada? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado.
Dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, aqui tá vendo, ó, língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas, presta atenção. Olha o 22. Aqui mata tudo também. De sorte que as línguas são um sinal. Não para os fiéis, não para os crentes, não para a igreja, não para os salvos, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis, né? Que seria a pregação, admoestar uns aos outros. Então, gente, olha, tem que ter isso aqui, ó. Tem que entender, ó. De sorte que as línguas são um sinal. Ela não é para você se edificar. As línguas eram para ser usadas naquela época. Paulo estava escrevendo para o povo de Corinto, né? Hoje muita coisa mudou. Era um sinal para as pessoas, que foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Aquilo ali serviu de um sinal para eles, para os infiéis, e para eles terem a crença do Evangelho, para eles crerem em Cristo. Foi o que aconteceu. Serviu de sinal e propagação do Evangelho, das boas novas. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Prestando atenção nessas palavrinhas aí. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Quando vocês ajuntar, quando vocês se reunirem, cada um de vós tem salmo, doutrina, né, que é ensinamentos, revelação também, é pregação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, não nova língua, faça-se isto por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Você vê isso aí nas suas igrejas? Está tendo isso aí? Fale só 1, 2 e no máximo 3, e com interpretação, e por sua vez é um atrás do outro? Não, né? Bom, eu estou apenas lendo o que está escrito. Você está acompanhando comigo, né? Mas se não houver intérprete, o cara está lá falando sem interpretação nenhuma, esteja correndo, pulando, batendo palmas e gritando na igreja. É isso que está escrito aí, irmão? O cara está falando, não tem intérprete, esteja calado na igreja. Esse texto está aí na sua Bíblia para você ler, 1 Coríntios 14, 28. Preguiçoso, para de ficar comendo na mão desses caras. Vai ler por si mesmo. E fale consigo mesmo e com Deus. Aqui não está falando de falar em línguas consigo, é falar. Não tem interpretação. Para mim ficar calado. Falar comigo e com Deus. E fala em 2 ou 3 profetas, né? Preguem 2 ou 3 pessoas. E os outros julguem. Se eu for numa igreja qualquer aí, né? Com todo o meu conhecimento que eu tenho, que por mais que seja o suficiente para mim não cair em inventos de doutrina de demônio, né? Mas que Paulo diz que o conhecimento que nós temos hoje é como se fosse um espelho embaçado, né? Mas como eu estudo muito, eu sempre estou
buscando a palavra de Deus, então eu tenho um conhecimentozinho, né, muito, como que eu te digo, rico, né, na palavra e na sabedoria. Se eu fosse numa igreja dessa aí, irmãos, e quisesse fazer isso aqui, ó, que é bíblico, ó, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Se eu quisesse levantar e julgar, falar, o que você está falando aí não tem base nas escrituras, será que eles não iam me colocar para fora com seguranças? É porque esse modelinho que está aí, irmãos, não é o modelo bíblico. Não é o que está aqui, ó. Isso aqui é bíblico. Vão falar 2, 3 pessoas e o resto vão julgar. Julgar dentro da palavra, igual os crentes de Bereia. Mas se há outro que estiver assentado aí, outro modelinho, o cara está lá sentado, for revelado alguma coisa, né? Vamos supor que eu estou lá, me deu vontade de falar, ver algo do céu, orgânico, nada místico, né? Olha o que tem acontecido. Cale-se o primeiro. Qual modelo de igreja você vê isso aí? Será que as igrejas de hoje, elas são cristocêntricas? Será que elas imitam o que está escrito aqui? Não adianta me chamar de herege, né? Eu vou querer explicação nesses textos aqui. Vai ter que me explicar. Porque todos podereis profetizar, todos podem pregar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Mas no modelo que você vê aí, apenas um, com o microfone na mão, num altar judaico, com um púlpito na frente de Constantino e Calvino, apenas ele falando no modelo de Lutero e Calvino, Constantino e Calvino não, Lutero e Calvino, e no modelo de apenas um homem está falando, que é o modelo de Calvino e Lutero. Não o modelo da igreja, porque todos podereis profetizar. 1 Coríntios 14, 31. Eu já vi gente falando alguma coisinha na igreja, o pastor às vezes perdido com o versículo, eu vi uma irmã falando, até nos Gideões. Ela foi falar para o pastor onde que estava o versículo, o pastor chamou ela de endemoniada. Cala sua boca, endemoniada. Só porque ela interferiu e foi querer ajudar. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então não tem esse negócio de que quando eu sou tomado pelo espírito eu corro, eu pulo, porque o espírito me sujeita a isso. Não, eu que sujeito ele. É eu que comando o espírito aqui. Ó. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ele que está sujeito a nós, é nós que comandamos ele. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Isso aqui é uma questão de um acréscimo que houve, uma deturpação. Se você voltar 2 capítulos atrás, você vai ver que Paulo falando, né, acho que falando a respeito do véu, né, toda mulher que ora ou profetiza. Então, isso aqui simplesmente porque naquela época eles eram muito preconceituosos em relação às mulheres, né? Você vai ver sempre a Bíblia falando 3.000, 4.000 fora mulheres e crianças. Eles não contavam mulheres e nem crianças. Então que ele aproveita e fala, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Aqui no grego, lá o que estava acontecendo é que as mulheres estavam interrogando demais os maridos delas na hora da pregação, na hora, né, da mensagem. Então era para elas fazer esse tipo de interrogação em casa, né? Mas elas não são proibidas de falar, né? As filhas de Filipe eram profetisas, toda mulher que ora profetiza. Então isso aqui é simplesmente uma confusão mesmo do texto, né? Do autor lá, do escriba que colocou, na verdade foi uma glossa que ele colocou debaixo no rodapé do papiro, e eles subiram e saíram para a Bíblia. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, não proibais falar em línguas, né? Porque naquela época era necessário, as pessoas não tinham Bíblia, não tinham papel, né? A palavra de Deus não tinha sido traduzida para todos os idiomas. Então, as pessoas poderiam falar em línguas, poderiam pregar, né? Mas faz tudo com decência e com ordem, né? Então, tá aí mais um videozinho curto para você entender em poucas palavras, né, a respeito dessa glossolalia, né, a respeito dessas confusões que acontecem por aí.
que na visão bíblica, quando eu leio, eu não acho respaldo nenhum, né? Então, mande esse vídeo aí para seus amigos, né? Compartilhe. Se você puder, inscreva no canal para você estar recebendo mais vídeos de ensino, né? E estar junto com nós, desmistificando muitas coisas que estão aí no cristianismo.